Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o CVBI. Mais um mês acompanhando. Esse mês pouca coisa aconteceu e eles aproveitaram para tentar justificar as alocações de fundos imobiliários. Achei interessante, né? Acusaram o golpe aí. E vamos conversar um pouco, focar bastante nessa justificativa deles para a gente trazer visões quanto a isso, né? Então, aqui a parte de resumo estratégia e tal, acho que dá para botar mais uma bolinha aqui colocando, né? Compra de fundos imobiliários e tal, não sei o que, né? E durante o mês ele comprou uma operação, esse New Sun, IPCA mais 10. Taxa boa, hein? Aí eu falo com vocês, olha só que interessante, este fundo, ele é um middle risk. E olha só a taxa média da carteira IPCA dele, já tá para baixo de IPCA mais 8. Cara, já tá virando high grade, né? Pelo amor de Deus. Um fundo middle risk com taxa de abaixo de IPCA mais 8 não dá. O fundo precisa calibrar isso aí. Se em vez de estivesse comprando, né, fica comprando fundo imobiliário, se tipado e tal, estivesse comprando mais operações como o CRI New Sun, IPCA mais 10, a taxa tava melhor, com certeza, né? Com certeza. Então, ficar de olho nisso aqui, porque daqui a pouco o HGCR passa ele, o VRTA daqui a pouco chega. Então, sim, tem que tomar cuidado esse negócio de reciclagem de carteira que eu bato tanto, né? Que eu encho tanto o saco de vocês. Aqui alguns dados e tal. A gente vê hoje o fundo 87% em crise, o restante é tudo fundo imobiliário. A liquidez razoável, pagou 80 centavos, a distribuição vai melhorando. Esse 10% em FII, isso é mais, a gente vai ver isso porque já. 88 mil cotistas. Então a gente vê o fundo encerrou o mês com uma reserva de 24 centavos por cota, rentabilidade, tal, aquela coisada toda. Fundo com seus 88 mil cotistas, um pequeno aumento em relação ao mês anterior, né, deu uma estagnada aí. Um fundo que tem loteamento e multipropriedade com posições grandes da carteira, né, com posições relevantes da carteira, não dá para ficar com uma taxa abaixo de 8, né? Senão o risco, o retorno não faz sentido. Aqui é a carteira de ativos, IPCA, CDI e tudo mais. Ele tem pouco CDI, né? Ele nunca migrou para o CDI de forma mais forte, então agora também não mudou nada, né? Aqui a DRE, que é muito ruim, até para a gente conseguir falar dessa questão de fundos imobiliários e tal, porque a gente só tem a linha receitas com CRI, outras receitas. A gente não consegue discriminar o que é fundo imobiliário, o que não é e tal. Então fica mais difícil a gente fazer a análise. Igual eu faço no HGCR, quem já assistiu os vídeos do HGCR já viu, onde eu coloco quanto que a parcela de CRI do HGCR rendeu, quanto que está investido nisso, quanto que a parcela de fundos imobiliários rendeu e quanto está investido nisso, calculo o yield dessas duas e faço aquele cálculo para a gente se o fundo tiver 100% CRI, né? Nesse aqui a gente não consegue fazer isso. De toda forma, gerou 88, legal, dando uma recuperada, pagou 85, ficou com 3 no bolso. Hoje o fundo, galera, é 75% CRI. O número real é este, porque a gente tem 10% de fundos imobiliários, 11% em operações estruturadas, que nada mais são que fundos imobiliários, e um caixazinho. Então é muita coisa em classes que não são classes de CRI. Você pode falar assim, ai, mas o regulamento permite e tal, não sei o que. Cara, beleza, mas o cotista do fundo imobiliário, ele não apita sobre o regulamento. Ele apita mudanças pontuais que são propostas pela gestão. Então esse negócio de, o regulamento permite, e foi aprovado um conflito de interesses, cara, isso pra mim, esse argumento, ele cai por terra na hora que você pega, por exemplo, o que aconteceu em HCTR, DEVA e Companhia Limitada, que todos os conflitos que tem naqueles fundos são aprovados em assembleia. É a prova que cotista fundo imobiliário não tem a capacidade, a real é essa, não tem a capacidade de votar numa assembleia de um conflito pesado. Porque lá atrás, quando esses fundos pagavam porrada, aprovaram, aí vambora, ninguém tava nem aí. Hoje deu uma merda, agora deu uma merda que deu, mas ninguém tava nem aí na época. Então esse papo de regulamento, não sei o que, isso aí, eu acho que cai por terra, até porque pra mim, o ponto principal é o foco, né? O principal tem sendo o que o fundo se propõe a ser, né? O que o fundo é? Um fundo de CRI, beleza? Então seja um fundo de CRI. Né? Aqui, a gente tem operações que se assemelham a fundos imobiliários, que são fundos imobiliários no final do dia, né? Que ele coloca como operações estruturadas, mas são fundos imobiliários. VBI, renda preferencial, fundo gerido para VBI, que financia reforma e construções de imóveis, de ser build to sell leaseback, contratos atípicos, né?
com rating elevado, não sei o que, tudo mais, não recebe taxa de gestão e tudo mais, rentabilidade esperada de PCA mais 9 e tal, não sei o que. Então assim, é um fundo, é como se fosse fazer como se fosse um TRXF da VBI, mais ou menos, né? Que está dentro do CVBI. Tem nada a ver com fundo, tem nada a ver com a ideia, né? Mas tá aí. E o Valora CRIINFA, que é um fundo de CRI no setor de infraestrutura, aqueles CRI de energia, né? E tá aqui, né? Isso aqui, galera, a taxa, a rentabilidade de PCA mais 8 e tal, não sei o quê. Esses dois fundos são fundos que nem são negociados em bolsa, então não vamos nem fazer um ganho de capital. Aí ele fala da estratégia de fundo imobiliário, que ele comenta que ele quer investir até 10% do seu PL em outros fundos imobiliários, já está desenquadrado, né? Porque você quer fundo imobiliário, mas é operação estruturada, tá, mas é fundo imobiliário. Então já está desenquadrado. Já está fugindo do que está combinado aqui. Aí ele coloca, com foco em recebíveis de maneira oportunística. Cadê? Tem recebíveis aqui? Eu não li recebíveis aqui. Aqui embaixo eu até entendo, mas aqui, tem recebíveis? Não tem. Reforma e construção de imóvel, não é recebíveis. Né? Aproveitando a volatilidade do mercado causada pela pandemia. E desde então já investimos mais de 218 milhões em 20 oportunidades, gerando retorno anualizado de 15%. Investimos em diversos fundos de papel, vários fundos aqui, que possuem diferentes focos, high grade, não sei o que, tudo mais, não sei o que. E aí eu falo com você, ok, né? Eles aproveitaram a época da pandemia. Vamos refrescar a memória dos senhores e das senhoritas do que estava acontecendo na pandemia. A gente teve, por um breve momento, fundos negociados com descontos, depois que deu crash, e logo depois uma inflação forte. O que aconteceu na inflação forte? As cotas dos fundos dispararam. O que os gestores todos começaram a fazer? Comprava fundo imobiliário, fundo de CRI, principalmente, e ficava fazendo arbitragem. Aquela estratégia de arbitragem e tal, e boa, né? Foi o que todo mundo fez lá naquela época, né? Foi o que todo mundo fazia naquela época. Mas isso foi uma fase, isso passou e agora não tem mais isso. Já passou essa fase e, por mais que a Selic caia e tal, eu acho muito difícil a gente ver, a gente conseguir ver, sei lá, vou pegar um fundo aqui qualquer da carteira dele, deixa eu ver aqui um. Eu não tenho nenhum que eu lembre uma cotação de cabeça, mas um exemplo clássico, um Iridium a R$140. Cara, a inflação tem que estar muito forte para ele estar esse valor, né? E a Selic caindo e tal, uma conjuntura de fatores que não faz sentido nesse momento. Aí ele coloca, por fim, a gestão considerou oportuno aumentar a exposição dessa estratégia no último trimestre, dada a expectativa de queda de juros para capturar bons resultados. Beleza, ok. Mas aí eu me pergunto, como que eles vão capturar bons resultados no MVBI, que é um fundo setipado que não tem liquidez? Como é que vai capturar bons resultados nesse fundo? Me explica. Né? Gostaria de saber. Né? E outro ponto, hein? Que foi também... E esse é até um ponto, galera, que estão querendo distorcer as coisas para poder fugir do real problema. Porque o real problema são as ancoragens. Né? Investir em outros fundos é chato, é tudo, mas, cara, se souber fazer, às vezes vai ganhar um dinheiro e tal, fazendo uma arbitragem e tal. Isso aí, até que dando certo, beleza, né? Não é o ideal e tal, mas aí já é questão de gosto pessoal. Eu não gosto que compre outros fundos imobiliários, porque para mim fundo de CRI tem que ter CRI. Agora, se o fundo está conseguindo capturar arbitragens e fazer giros pontuais ali, beleza, né? Legal. Agora, o que eles não deixam claro é a questão das ancoragens, que foi o que eles fizeram com o MVBI. Compraram um fundo da própria gestora. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas no regulamento permite ele ter até 30%, acho que é 30% de coisas de fundos da própria VBI. Tá, mas isso aí, cara. O regulamento, né, se a gente for pegar o regulamento de cada fundo imobiliário para ler e ver se a gente concorda ou não, meu amigo, você não investe em nada, porque tem cada bizarrice em regulamento aí que vocês não imaginam. Então, assim, eles não falam das ancoragens. Se você pegar aqui todas as posições que ele tem, só tem aqui, ó, um fundo da VBI.
MVBI. O restante é todo fundo de outras gestoras, ó. Então, a gente foge da questão da ancoragem. O que pega mais é a ancoragem e a troca de favores. Não dá pra gente pegar aqui e ver o que é troca de favor ou não é, porque infelizmente, né, é um trabalho que a gente teria que puxar relatório de todos esses fundos nos últimos 3 anos e é impraticável. Agora, a grande questão é essa. Por exemplo, o VRTM apareceu aqui, né? A gente não sabe ainda o que tem dentro do VRTM. Ainda no dia que eu tô gravando, não saiu o relatório do VRTM. Mas a hora que sair, a gente já conseguiu ver o que o VRTM comprou. E se porventura o VRTM comprar um RVBI ou qualquer coisa da VBI, aí você vai falar o quê? Ah, coincidência. Pra não falar outra coisa, né? Uma coincidência, mas vocês são ligados, né? É aquela ciranda do fundo A que compra a cota do fundo B, que compra a cota do fundo C, que compra cotas do fundo A de volta. A gente viu isso acontecendo durante a pandemia. Não foi porque durante a pandemia era oba-oba, todo mundo ganhando com arbitragens, que isso não rolava pra caramba, né? O grande, digamos, ancorador que a gente tem aí é o Iridium, tá aí, é um belo exemplo para ver que essa estratégia de ancoragem que virou, olha o fundo, olha o que o estado que o Iridium se encontra, né? Então assim, esse negócio de ficar ancorando, eu não gosto, eu acho totalmente sem condições. Essa alocação em MVB, isso que pesou bastante, né? Isso aqui incomodou muito o pessoal, né? A alocação em outros fundos imobiliários, galera, isso aí é muito gosto pessoal de cada um. Eu não gosto, eu acho que não faz sentido. Para mim, você pegar 21 milhões de reais e botar em VRTM, quando você pode pegar esses mesmos 21 milhões de reais e comprar o Nilsan, a taxa de IPCA mais 10, é muito melhor que VRTM. Muito melhor, né? Muito melhor, né? E outra, é engraçado, né? Porque ele fala de alocações oportunísticas, volatilidade da pandemia e tal. Aí eu te pergunto, voltamos, a gente sempre volta para aquela pergunta do seguinte: por que comprar MVBI e VRTM, participar de 2 IPOs, quando você tem um próprio fundo que ele já comprou? Ele já comprou isso no passado. Quando você tem KNIP, no momento que estourou a bomba, agora o KNIP subiu bem, né? Mas no momento que estourou a discussão, KNIP estava no maior desconto da história. Por que não comprou o KNIP de novo? Agora o KNIP até subiu, né? Outra, Bari, é um dos maiores descontos que a gente tem hoje em fundos de papel, né? Claro que Bari, a gente fica naquela de um dia o Bari pode entrar para dentro do CVBI e tal, ninguém sabe, mas assim, tá aí, né? Então assim, cara, são situações que você olha e você fala assim, tá, mas será que não tinha nada melhor para alocar do que MVBI e VRTM naquele momento? Né? E tinha coisa pra caramba. Não faltava operação. Então, assim, a minha birra com essa questão é essa, o pessoal fica bravo, já tá começando a ter vídeo contra, o pessoal justificando, e, cara, não adianta justificar. O negócio é assim, as ancoragens, que pra mim é algo que é complicado, e ficar aqui falando de performance, que gerou tanto, gerou isso, gerou aquilo. Como é que a gente vai fazer um estudo e voltar no passado, pegar o DeLorean, voltar no passado e falar assim, tá, e se o gestor tivesse comprado só CRI? É impossível a gente descobrir isso, né? É impossível a gente conseguir fazer esse tipo de exercício. Então fica só e se tivesse feito isso, não sei o quê. O que a gente faz é pegar os casos que estão sofrendo no momento de hoje. Iridium apanhando da carteira de fundos imobiliários dele, HGCR, que a carteira de fundo imobiliário é detratora de performance, e tantos outros. Então assim, fica aí esse vídeo. A grande questão dessa novela toda é a gente não se deixar enganar e não se deixar ser levado para outro lado da discussão. Que temos 2 lados da discussão, que é o seguinte: fundo de CRI comprando outros fundos imobiliários, né? Isso aqui é um lado que eu não gosto, eu não acho que faz sentido. Para mim, é gosto pessoal, para mim fundo de CRI tinha que ser CRI puro sangue, ponto final. E esse lado, mas esse lado, galera, se o gestor for lá hoje, qualquer fundo de papel que a gente tem aí, e for lá e comprar Bari a 80, acho que 80 reais, né? Um desconto gigantesco, financeiramente, tudo é o que você falar. Você vai falar o quê? Um cara, mas eu queria que você comprasse CRI, mas aí o gestor vira pra você e fala, tá, mas tô comprando um negócio com 20% de desconto. Tudo bem, né? Então, esse lado da discussão no que tange compra de fundos imobiliários, isso aí vai muito de a gente ver o balanço do gestor, porque o gestor que quer comprar fundo imobiliário para fazer ter um ganho adicional, não sei o quê,
Se o cara vai lá e começa a comprar um monte de coisa descontada para fazer ganho de capital, beleza, é estratégia e paciência, se vai dar certo, se vai dar errado, isso aí depende da gente como cotista, né? Se a gente vê o gestor fazendo isso e a estratégia não dando certo, é que ele não sabe fazer. Isso, beleza, é estratégia. Da mesma forma que ele pode comprar um CRI, esse CRI dá calote, ou esse CRI apareceu um CRI melhor depois e tal, enfim, ok. Agora, o outro lado da conversa, que é o lado que não está sendo discutido, que os vídeos, o pessoal que está rebatendo essa questão, que são pouquíssimos as pessoas que estão rebatendo essa questão, não focam, é a questão da ancoragem. Ninguém fala da ancoragem. Ninguém fala das ancoragens. Ninguém fala, cara. Finge de bobo. Não, focam muito nesse lado de cá, para o lado da ancoragem, ó, vai para debaixo do tapete, que é a parte suja da indústria, que é essa ancoragem do fundo A, compra a cota do fundo B, que compra a cota do fundo C, que por sua vez compra do fundo A. Essa é a pegada, né? Porque aí é aquela coisa que eu falo com vocês, já vem falando, que é o fundo imobiliário não servindo ao cotista, servindo à gestão. Claro, a gente não pode afirmar que existem acordos comerciais, porque a gente não está lá para saber, né? Infelizmente. E também isso não seria nenhum crime, nem nada do gênero, né? Seria imoral, mas não ilegal, mas não tem como fazer nada. Sabe? E também não tem como provar. Imagina, você vai pro gestor do fundo e fala: o fundo A comprou cotas do fundo B, né? Vou desenhar para vocês, né? A gente tem, vamos imaginar o seguinte cenário, onde a gente tem a gestora do fundo A, ela tem o fundo A e ela tem o fundo B. Aí tem uma outra gestora aqui que tem o fundo C e o fundo D. Pra vocês entenderem como é. O D ficou grande pra caramba, né? Peraí. E tem o fundo D, né? Temos o fundo D. E aí o que acontece? O fundo A compra cotas do fundo C e às vezes o fundo D devolve participando da oferta do fundo B. Cara, não tem como você fazer nada quanto a isso. Vai na CVM, o pessoal fala, mas tem que ir na CVM. Não adianta, cara. Esquece CVM. CVM não serve pra nada. CVM não serve pra nada. Sabe por quê? Porque, sabe o que isso aqui é? Uma mera coincidência. Não, uma coincidência. Veja bem. Ninguém tem como provar que rolou um acordo pra isso acontecer. É uma coincidência. Como é que você vai provar uma coincidência? Não tem como, né? Uma coincidência. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, porque fica sempre nesse joguete, né, de fundos. E para mim, isso faz muito mal para a nossa indústria de fundo imobiliário. Porque às vezes o fundo A aqui, ó, ele tinha duas opções de CRIs excelentes, que em vez de ele ir lá e comprar essas operações, ele pega esse dinheiro e destina para o fundo C. Por quê? Porque o fundo B é um IPO, meu off com uma beleza, é um IPO e ele já combinou com a gestora 1 e 2, né? E ele já combinou com a gestora 2 que a gestora 2 vai usar o fundo D para jogar dinheiro no IPO do fundo B. E aí os CRIs aqui, ó, se perdem. E aí o fundo A, que deveria estar comprando esses CRIs maravilhosos, está comprando cotas do fundo C. Às vezes o fundo C, ele nem é um fundo ruim, nem é um fundo, sabe, aquela coisa horrorosa. Mas a gente tem que entender que quando a gente compra um produto, quando a gente direciona recursos para um produto, a gente quer que ele faça o que você espera, né? Quando você vai lá e fala, vou comprar um fundo de CRI, o que você quer que ele tenha? Quando você compra um fundo de CRI? O próprio nome já diz, né? Imagina você, na sua carteira pessoal, eu vou ter tanto em fundo imobiliário, tanto em ação, tanto em renda fixa, tanto no exterior. Aí chega na parte de alocação de renda fixa. Você não vai colocar um negócio nada a ver dentro da sua alocação de renda fixa. Por quê? Porque tem um propósito, né? Agora, aí imagina você que foi lá e faz essa alocação de renda fixa e tal, aí você fala, não, vou botar o fundo, eu preciso desse fundo ou dessa operação para fazer, né, compor a minha carteira. Aí você vai e compra. Aí passa o tempo, os caras vão e começam a fazer um negócio nada a ver com o que você esperava. Pô, não faz sentido. Então assim, galera, essa questão das ancoragens é chato, é complicado e infelizmente não tem pra onde correr. Não adianta chorar em CVM e não sei o que, não adianta. É simplesmente a gente pegar e expor essas situações para vocês, porque aí cada um toma a sua decisão e
E é isso, né? Cada dia que passa, o mercado, né? Eu sou totalmente contra, viu, galera? Qualquer tipo de regulamentação de mercado, o pessoal fica. Vocês sabem que eu bato muito nos problemas do mercado, então, ancoragem, relatórios demorados, fatos relevantes mal feitos e tal. Para mim, não tem que regulamentar nada. Quando a gente fica, devia ser obrigatório, fato relevante, relatório com isso e aquilo, não sei o quê. Não, tem que ser nada obrigatório, galera. Porque deixa ser do jeito que tá, deixa esse oba-oba, porque nós vamos descobrir quem são os pilantras e quem são as pessoas sérias. E aí você pega seu dinheiro e bota nas pessoas sérias. E morreu. Nas gestoras sérias. É isso que tem que fazer. Não precisa. O brasileiro tem muito disso, né? Brasileiro, a gente, infelizmente, é o jeito que a sociedade aqui, o jeito que o país foi desenhado, exemplo todo, a gente depende muito da mamãe e papai Estado para resolver as coisas. Não, o mercado se autorregula. Cabe a você se regular. Cabe a você olhar e falar assim, esse fundo aqui tá fazendo putaria, não vou botar meu dinheiro nele, vou botar meu dinheiro no outro. Né? Cabe a você, às vezes, ir numa loja, e aí o pessoal, fazendo um parênteses, ir numa loja onde tem um produto e tal, e aí fala, nossa, a loja aqui tá fazendo putaria. O que o brasileiro faz? Aí vou acionar o Código de Defesa do Consumidor, vou chamar o PROCON. Não, é só você deixar de comprar nessa loja, essa loja vai falir. Então, assim, o brasileiro tem muito disso, né? De ficar pedindo ajuda pro papai Estado. Não tem, não. É só a gente pegar aqui, expor ao ridículo as situações e seguir a vida. Tem gestora pra caramba, 400 fundos imobiliários. Não é possível, né? Que todos os fundos de CRI vão comprar, começar a fazer essa ciranda, né? Por mais que tem muitos, né? Mas a gente vai achando aí. Procura. Consegue achar um produto ou outro ali que foge dessa ciranda, beleza? Galera, valeu aí. Até a próxima. Fui.